Para muitos judeus, a frase "não se pode ser judeu e acreditar em Jesus" é quase um mantra cultural, uma convicção tão profundamente enraizada que até mesmo os menos religiosos afirmam com convicção seu desprezo a Jesus como sendo o Messias prometido. Para os judeus, sugerir que Jesus foi o Messias é quase um insulto, pois ainda aguardam a vinda do verdadeiro Salvador. Mas o que levou os judeus a desenvolverem uma aversão tão forte à figura de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar os 3 grandes motivos que moldaram a cultura judaica a rejeitar Cristo, algo que pode parecer incompreensível para muitos de nós. Afinal, como podem ignorar os milagres e ensinamentos daquele que muitos consideram o maior ser que já pisou na Terra? No Portal da Alma, estamos comprometidos em disseminar a grandeza dos ensinamentos do Mestre Jesus, explorando diferentes culturas, visões e perspectivas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nossos próximos conteúdos. Em João 1, 10, 11, lemos: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa passagem carrega a dor e a perplexidade de Jesus ao ser rejeitado por seu próprio povo, por aqueles que ele veio salvar. Jesus não foi apenas um mestre ou profeta, ele foi um revolucionário, alguém que desafiou as normas estabelecidas e quebrou as expectativas que muitos judeus tinham sobre o Messias. Desde tempos antigos, os judeus esperavam a vinda de um Messias, uma figura profética prometida nas Escrituras que traria redenção e libertação ao povo de Israel. As profecias do Antigo Testamento, como as encontradas nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, desenhavam a imagem de um líder poderoso, um descendente do rei Davi, que restauraria o reino de Israel à sua antiga glória. Muitos judeus interpretaram essas profecias como a promessa de um Messias que lideraria Israel em uma revolta vitoriosa contra seus opressores, libertando o povo da dominação estrangeira, especialmente durante a ocupação romana. Esperava-se um rei terreno, um guerreiro que restabeleceria a autonomia política e militar de Israel, trazendo uma era de paz e prosperidade. No entanto, a vinda de Jesus não cumpriu essas expectativas. Em vez de um líder militar, Jesus veio como um servo humilde, pregando o amor ao próximo, o perdão e a salvação espiritual. Ele não buscou o trono de Davi, nem liderou uma revolta contra os romanos. Pelo contrário, ele ensinou que meu reino não é deste mundo, João 18:36, enfatizando um reino espiritual onde a verdadeira libertação é a do pecado e da morte, e não do domínio político. Essa diferença fundamental entre as expectativas messiânicas e a missão de Jesus criou uma grande barreira para muitos judeus. Para eles, um Messias que morre numa cruz, uma forma de execução reservada para os criminosos, era inaceitável e contraditório às promessas de vitória e redenção profetizadas. Por isso, muitos concluíram que Jesus não podia ser o Messias prometido. Além disso, profecias como Isaías 53, que descrevem o Messias como um servo sofredor, foram reinterpretadas por muitos judeus como referindo-se ao povo de Israel como um todo, e não a uma figura individual. Essa reinterpretação reforçou ainda mais a crença de que Jesus não era o Messias, pois sua vida e morte não correspondiam à visão tradicional de um redentor triunfante. Assim, a expectativa por um Messias guerreiro e libertador foi uma das principais razões que levaram os judeus a rejeitar Jesus. Eles aguardavam um Salvador que se encaixasse em suas necessidades e esperanças terrenas, e a missão espiritual de Jesus, focada na redenção da alma e não na libertação política, não se alinhava com essas expectativas. As profecias do Antigo Testamento previam a vinda de um Messias,
Mas as interpretações errôneas dessas profecias levaram muitos a acreditar que o Messias seria um guerreiro poderoso e vingativo que libertaria o povo judeu e acabaria com os inimigos. Para esses judeus, a ideia de um Messias que veio em carne e que aparentemente falhou em cumprir suas expectativas era inconcebível. A noção de que Deus poderia assumir a forma de um homem era vista como blasfêmia, uma ideia que contradiz profundamente suas crenças. Além disso, a tradição judaica proíbe qualquer representação de Deus em forma humana. Quando Deus se revelou ao povo judeu no Monte Sinai, eles viram sua glória, mas não sua forma. Isso solidificou a crença de que Deus não deve ser contido em qualquer tipo de imagem. Para muitos judeus, aceitar que Deus pudesse encarnar em Jesus era e ainda é um conceito inaceitável, algo que vai contra tudo o que lhes foi ensinado. Contudo, como veremos, essa rejeição não foi apenas teológica. Ela também teve raízes profundas nas tradições culturais e nas estruturas de poder da época. Jesus não era apenas uma figura que se distanciava das expectativas tradicionais do Messias. Ele também foi alguém que ousou confrontar as autoridades religiosas de sua época. Em diversas passagens do Novo Testamento, vemos Jesus desafiando os líderes religiosos, questionando suas práticas e principalmente expondo sua hipocrisia. Para os fariseus e outros líderes religiosos, Jesus era uma ameaça direta ao seu poder e à sua autoridade. Os líderes religiosos daquela época se viam como guardiões da lei, zelosos em seguir à risca todas as tradições e mandamentos tal qual era escrito na Torá. No entanto, muitos desses líderes se preocupavam mais com as aparências do que com a verdadeira essência dos ensinamentos de Deus. Eles desprezavam os menos favorecidos e se colocavam em pedestais, acreditando que sua adesão estrita às regras os tornava justos aos olhos de Deus. Jesus, por outro lado, pregava uma mensagem de amor e compaixão que transcende as tradições. Ele curava no sábado, algo que era considerado uma violação grave da lei, e estava frequentemente cercado por pessoas que a elite religiosa desprezava. Pecadores, cobradores de impostos, doentes e marginalizados. Essa atitude revolucionária de Jesus, que priorizava o espírito da lei acima do que estava escrito, era vista como um insulto aos líderes religiosos. Um exemplo claro disso é quando Jesus e seus discípulos, em um sábado, caminharam por um campo e colheram espigas para comer. Os fariseus imediatamente o acusaram de violar o mandamento do sábado. A resposta de Jesus foi contundente. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Com isso, ele mostrava que a lei deveria servir ao bem da humanidade, não o contrário. Jesus não veio para abolir a lei, como muitos acreditavam, mas para cumpri-la em sua forma mais pura e verdadeira. Ele declarou: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Sua interpretação da lei, no entanto, expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, que, apesar de sua suposta retidão, falhavam em viver de acordo com os princípios mais fundamentais da fé, o amor a Deus e ao próximo. Esse confronto constante entre Jesus e as autoridades religiosas culminou na rejeição definitiva por parte deles. Jesus não era o Messias que eles esperavam, e pior, ele era uma ameaça ao sistema religioso estabelecido. Essa rejeição por parte dos líderes ecoou por toda a comunidade judaica, solidificando ainda mais a rejeição de Jesus como o Messias. A rejeição de Jesus como Messias não é apenas uma questão do passado, ela continua a ser uma postura prevalente no judaísmo moderno. Para muitas comunidades judaicas contemporâneas, Jesus é visto como uma figura histórica significativa, mas não como o Messias ou o Filho de Deus. Para outros, ele simplesmente foi o criador do cristianismo,
ou um personagem bíblico sem grande importância. Essa rejeição é mantida por uma combinação de tradição religiosa, identidade cultural e história coletiva. No judaísmo moderno, Jesus é frequentemente abordado como um rabino que fez contribuições importantes para o pensamento religioso, mas suas reivindicações messiânicas e sua divindade são rejeitadas. A ideia de que Deus poderia se encarnar em uma forma humana continua a ser considerada incompatível com a teologia judaica, que enfatiza a unicidade absoluta de Deus. Além disso, a história das relações entre cristãos e judeus, marcada por perseguições e preconceitos, reforçou essa rejeição. Ao longo dos séculos, muitos judeus associaram o nome de Jesus com sofrimento e opressão, tornando ainda mais difícil para eles aceitarem qualquer reivindicação de sua messianidade. Mesmo nas correntes mais liberais do judaísmo, onde há maior abertura ao diálogo interreligioso, Jesus é reconhecido como uma figura importante, mas não como o Messias prometido. Para a maioria dos judeus, a espera pelo verdadeiro Messias continua, e Jesus não preenche os critérios proféticos estabelecidos pelo Antigo Testamento. Essa postura é transmitida de geração em geração, mantendo-se forte mesmo entre judeus seculares, que veem a rejeição de Jesus como parte integrante de sua identidade cultural. Assim, a figura de Jesus cria uma linha divisória entre o judaísmo e o cristianismo, uma barreira que, para muitos, não pode ser superada. A rejeição de Jesus pelos judeus não se baseia apenas em questões teológicas ou nos confrontos com os líderes religiosos. Há uma dimensão cultural que é fundamental para entender essa resistência. Para muitos judeus, ser judeu e acreditar em Jesus são conceitos que se opõem. Essa ideia está tão profundamente enraizada que, mesmo entre os judeus menos religiosos, a rejeição a Jesus é quase automática, uma parte essencial de sua identidade cultural. Imagine a seguinte cena: um judeu culturalmente ligado às suas raízes, mas que não pratica a fé religiosa de forma ativa, é confrontado com a ideia de que Jesus poderia ser o Messias. Para muitos, essa sugestão é recebida com indignação e até raiva. Isso ocorre porque, historicamente, o judaísmo definiu sua identidade em oposição ao cristianismo. A perseguição sofrida pelos judeus ao longo dos séculos, muitas vezes em nome de Jesus, reforçou a ideia de que crer em Jesus é trair sua herança e sua história. Essa percepção não é resultado de uma análise lógica ou de uma leitura profunda das Escrituras. Ela é, antes de tudo, uma postura cultural transmitida de geração em geração. Desde a infância, muitos judeus ouvem que nós, judeus, não acreditamos em Jesus. Isso não é apenas uma crença religiosa, mas uma parte vital do que significa ser judeu para eles. O conceito de um judeu messiânico, ou seja, um judeu que acredita em Jesus, é visto como uma contradição em termos, algo que desafia a própria essência da identidade judaica. Para muitos judeus, aceitar Jesus como o Messias significaria abandonar a comunidade e a cultura que os definem. Essa é uma barreira imensa, muito maior do que qualquer questão teológica. A tradição judaica ensina que Deus não pode ser um homem, e a imagem de Jesus como Deus encarnado é vista como uma heresia. Muitos rabinos messiânicos têm perspectivas diferentes a essa afirmação. Eles acreditam que Deus se revestiu de humanidade, conforme o Novo Testamento nos ensina em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. No entanto, o povo judeu, preso à mentalidade do judaísmo rabínico e à tradição que valoriza o ensinamento dos rabinos, permanece fechado à compreensão deste mistério profundo. Eles se apegam às interpretações
que lhes foram transmitidas sem abrir o coração para a revelação de que Deus se manifestou em forma humana. Esses líderes religiosos ensinaram que Jesus era um falso profeta, que tentou abolir a lei e que sua vinda não cumpriu as profecias messiânicas. Embora essas afirmações sejam contestadas por aqueles que creem em Jesus, elas se tornaram parte da narrativa judaica dominante. No final das contas, a rejeição de Jesus pelos judeus se deve a uma combinação de interpretações errôneas das profecias, ensinos rabínicos que excluem a possibilidade de Deus se manifestar em forma humana, e uma forte identidade cultural que está no inconsciente coletivo sobre se opor à ideia de que Jesus poderia ser o Messias. Mas nenhuma dessas razões muda o fato de que Jesus é, para muitos, o cumprimento perfeito da lei e dos profetas, o Messias que veio para salvar a humanidade. Ele não aboliu a lei, mas a cumpriu em sua plenitude, revelando o verdadeiro coração de Deus, um coração cheio de amor e compaixão por todos os seus filhos. O que podemos aprender com isso é que, por mais que mergulhamos profundamente nas Escrituras Sagradas, profecias antigas e ensinamentos transmitidos ao longo de séculos, de pouco adianta conhecê-los na ponta da língua se nossa mente e coração estiverem fechados para novas interpretações. O mesmo Antigo Testamento, que para muitos anuncia a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, também é o que, na tradição judaica, exclui qualquer possibilidade de ele ser o tão esperado Messias. Isso revela as diversas perspectivas que existem sobre nossa origem e nosso destino, e nos faz perceber o quanto ainda temos a descobrir. Mas se mantivermos nossas mentes e corações abertos, adotando uma postura de aprendizes, certamente nos tornaremos mais sábios e ganharemos mais clareza para compreender os mistérios da vida. E mais que isso, encontrar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Obrigado por assistir até aqui. Curta se você gostou do vídeo e deixe nos comentários o que Jesus significa para você.